A alta do Bitcoin só está começando. E tudo por causa desse indicador aqui, que é nada mais, nada menos do que a liquidez global. Quer entender esse indicador e como ele move o Bitcoin? Então fica comigo. Bom, pessoal, antes da gente começar, para quem não segue o canal, nós somos um canal focado em opções. Eu sou um trader de opções no mercado financeiro americano, mas como um bom trader, eu olho para várias classes de ativos. Então, eu olho para o mercado de derivativos, de futuros, o mercado acionário e o mercado de criptomoedas. Esse é o primeiro vídeo, então deixa nos comentários, curte esse vídeo se você gostar desse tipo de vídeo, que é um conteúdo que eu não compartilho aqui no nosso canal. Então, eu posso dar continuação e mostrando atualizações sobre a liquidez global. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos dar um passo para trás, só para dar um panorama geral do que eu fiz nos ciclos anteriores. Bom, aqui a gente está no gráfico do Bitcoin diário. Então, voltando um pouco aqui para o ciclo de 2020, que foi o ciclo que eu comecei, eu tinha traçado um alvo para o final daquele ciclo do Bitcoin nos 67 mil dólares e 64 mil dólares, tá? Nessa faixa de preço. E como vocês podem ver, o ativo efetivamente marcou topo nesses dois pontos. Ele foi, chegou, derreteu e depois bateu nesse segundo alvo, na segunda tentativa, tá? E depois derreteu de novo. Então eu comecei a acumular de volta Bitcoin aqui em 2022. Em 2024, ele foi para esse nível de novo, chegou a romper momentaneamente aqui, mas ficou em um grande range aqui, né? Então ele fez como se fosse um canal de baixa aqui, longo, e só foi romper no final de 2024, principalmente depois que o Trump foi eleito aqui em novembro do ano passado. E nesse novo ciclo, o meu alvo era exatamente os 109.741 dólares, tá? O ativo chegou muito próximo disso, não chegou a bater, né? O Bitcoin chegou no dia 20 de janeiro, a máxima histórica dele foi 109.356. Bom, chegou muito próximo do meu alvo, né? E agora derreteu desde a alta histórica dele aqui em 20 de janeiro. Vou mostrar agora na tela um estudo feito entre a correlação desse indicador que eu mostrei, da liquidez global, com o preço do Bitcoin, levando em consideração esse pressuposto de liquidez global com o preço do Bitcoin. Esse é um gráfico de dot plot, né, que são pontos num gráfico que você consegue ver. Então, nesse eixo, nós temos os preços do Bitcoin e na parte inferior nós temos os preços da liquidez global. E é traçada uma linha, como vocês podem ver, ela tem sim uma forte correlação. Aqui a gente consegue ver o coeficiente de correlação, que é 0,89. Então quer dizer que o preço do Bitcoin tem 89% de correlação com a liquidez global, pegando o gráfico semanal do Bitcoin e da liquidez global de 2013 até 2024. Então, nós temos mais de 10 anos de estudo de dados aqui para chegar nesse resultado. Quer dizer que é 100%? Não, não é 100%. Para quem atua no mercado financeiro, precisa, na minha opinião, de um histórico, de uma análise quantitativa, que mostra que o que você está fazendo ali, os trades que você está abrindo, tem algum sentido baseado na macroeconomia, que no caso é esse indicador, ou baseado em qualquer outro dado, outro indicador. Então, nós vemos sim uma grande correlação entre o Bitcoin, o preço do Bitcoin e a liquidez global.
Indo um pouco além, esse é o mesmo gráfico, o mesmo estudo, porém comparando a liquidez global com a Nasdaq, tá? Que são as empresas de tecnologia. E o coeficiente é ainda maior, é 0,95. Então, como vocês podem ver aqui, tem uma correlação extremamente forte entre esses dois fatores. Por isso que o pessoal até fala que o Bitcoin é a Nasdaq multiplicado por 3 vezes, né? Que ela é mais volátil, mas que a correlação entre o Bitcoin e a Nasdaq é muito grande. Porque sim, a correlação entre Nasdaq, Bitcoin e liquidez global é bem parecida. Tá, então você entendeu que existe uma forte correlação entre Bitcoin, liquidez global e até mesmo a Nasdaq. Porém, você pode estar me perguntando, André, o que é a liquidez global? É uma junção de vários fatores. É a soma da base monetária, que nada mais é do que o dinheiro impresso, crédito, políticas de bancos centrais. Não só estamos falando de Estados Unidos. Liquidez global é a liquidez dos Estados Unidos, China, Banco do Japão, Banco da União Europeia, de forma somada. Muita gente está vendo por aí esse gráfico aqui, esperando a alta do Bitcoin baseado nesse dado aqui. Esse dado aqui mostra só o balanço patrimonial do Fed, tá? Então, como vocês podem ver, ele também tem uma certa correlação com, com o preço do Bitcoin. Estou ajustando o gráfico aqui para vocês entenderem. Então, quando aumenta esse balanço patrimonial, o Bitcoin depois segue. E quando cai, teoricamente, o preço do Bitcoin era só para cair, certo? Porém, não é o que a gente vê aqui. Por isso que é um indicador que eu não gosto muito. Por mais que ele tenha uma relevância grande na liquidez global, ele não é o melhor indicador para o preço do Bitcoin. Então, olhando especificamente para a liquidez global nos últimos tempos, nós vemos que no começo do ano de 2024, a liquidez global subiu, o Bitcoin subiu. Depois, a liquidez global estabilizou, o Bitcoin estabilizou. Liquidez global começou a subir aqui em setembro de 2024. Bitcoin subiu no final do ano passado. Desde lá, liquidez global caiu bastante e o preço do Bitcoin, por mais que chegou aqui a passar máximo histórico nesse momento, ele caiu. Então, de novo, não é uma correlação de 100% e a gente precisa entender isso. Mas, no longo prazo, é uma correlação que faz muito sentido. E aí você pode me perguntar, bom, André, como que você consegue calcular o preço da liquidez global maio, junho, julho, sendo que é no futuro? E esses dados não são no futuro, porque a liquidez global, ela adianta, ela é um indicador que lidera o preço do Bitcoin. Então, eu consigo colocar aqui, se eu colocar zero, vocês podem ver que hoje o gráfico da liquidez global vem subindo desde janeiro, basicamente no pico aqui do Bitcoin. Então, de novo, a liquidez global, ela lidera o preço, ela precede o preço do Bitcoin, que é basicamente 12 semanas. Aí sim nós conseguimos entender o que o ativo pode fazer daqui para frente. Então eu vejo que o ativo deve subir aí, continuar subindo forte, pelo menos até os dados que a gente tem hoje da liquidez global, até mais ou menos julho, tá? Metade do ano. Como vocês podem ver, foi uma alta aqui com algumas breves correções, essa correção um pouco mais relevante, mas mesmo assim a liquidez global vem aumentando, principalmente
pelo Banco da China, tá? Que está injetando muita liquidez no mercado. E o Fed, por mais que ele tá com o balanço patrimonial caindo, ele está sim imprimindo dinheiro. Então, se a gente olhar só para o money supply, que é a impressão de dinheiro da moeda, a gente vê que o Fed está sim imprimindo dinheiro. E é um dos fatores que vai nesse, nesse cálculo da liquidez global. Então é isso. Eu acredito que é só o começo de um movimento grande aqui de alta. Acredito sim que o Bitcoin vai ultrapassar essa máxima histórica, talvez no final de maio, começo de junho, como vocês podem ver aqui, e continuar subindo aos dados que a gente tem até hoje, pelo menos até julho. Então, eu queria trazer esse vídeo para vocês que investem nesse tipo de classe de ativos ficarem mais tranquilos. Tem uma visão de longo prazo, não quer dizer que vai seguir essa linha 100%, como o estudo mostrou, que não é uma correlação de 100%. Então, tomem cuidado com a alavancagem, mas o futuro promete para essa classe de ativos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e comenta aqui se você gostou desse vídeo e quer que eu atualize a liquidez global semanalmente, mensalmente ou até mesmo comparando a liquidez global com a Nasdaq.